Hello, bom dia pessoal, como estamos hoje? Tudo certinho com a gente? Quem somos nós hoje? Que gloriosas e grandiosas aventuras teremos hoje? Hoje eu tive um dia, ontem eu tive, hoje eu tive, foi ótimo, né? Já estou no final. Oi Kátia, oi Ká, lindonas, tudo bom? Que gozado, né? Vocês aparecerem aqui e vim falar de entidades. Ontem eu tive um dia completamente atípico, foi muito legal. Fui um pouquinho pra natureza, nem tanto, mas fui um pouquinho. Mas não era nem disso que eu vim falar aqui. Vim falar de outra coisa. Eu tava hoje assistindo um vídeo da Carol Capel, muito legal. Eu gosto muito dela, gente. Adoro Carol Capel. É só olhar no YouTube e tal. Na verdade, esse vídeo dela tava no Sparkle, porque o YouTube tirou, com uma entrevista com um padre exorcista. Bom dia, Deia. E um padre exorcista, não sei o que tal. Achei muito legal a entrevista. Falando todas as coisas que acontecem e tal. A diferença. Bom dia, Gabi. A diferença de possessão e encosto, não sei o que tal. Foi bem didática, bem legalzinha. Achei muito legal ela ter falado desse assunto. E gente, exorcismo, entidades existem, estão aqui, são fatos, tá? E o que acontece? Geralmente, bom dia, Thaís. O que acontece? Geralmente a gente ignora que existem entidades em volta da gente, tá? E existem vários tipos de entidades, tá? Não vou entrar agora nesse termo assim, mas principalmente agora nessa transição que a gente tá rolando, assim, muita gente tá escolhendo diferente, escolhendo ir embora daqui e não tá mais afim de ficar aqui, e é uma escolha extremamente válida. Existem entidades que saem e ficam por aqui porque ainda tem pendência, tem vários tipos de escolhas, tá, gente? Tem entidades que ficam aqui porque não sabem que podem escolher diferente. Tem entidades que ficam aqui porque nem sabem que morreram. Sim, muitas, principalmente agora que muitas morrem no hospital, elas morrem com overdose, com drogas e álcool, não sei o que tal. Mais de drogas, né, por causa de remédios, uns ficar sedadas pra caramba, elas nem sabem que morreram, não sei o que tal. E exorcismo, gente, é uma coisa que existe. Sempre existiu. Eu ia falar desde... Mas na verdade sempre existiu. Isso sempre teve possessão, encosto. O que tem de gente que fala de encosto, não sei o que tal. E nessa entrevista foi muito legal, porque uma coisa que me chamou muita atenção desse padre que ele falou, e achei muito legal, isso que eu queria trazer aqui pra vocês, que ele fala, que é o que a gente fala muito na classe de Conversando com Entidades, que a gente fala de trabalho. Aninha, bom dia, lindona. A gente fala de trabalho, de ataques psíquicos, de macumba e tudo isso tal. Existem essas coisas? Lógico que existem essas coisas. Óbvio que existem, sempre existiu. E sempre vai existir essas coisas. O que mais é possível, né? Como pode melhorar isso tudo? Enquanto tiver inconsciência, gente, ainda vão existir essas coisas, tá? E ele mesmo falou, foi muito legal, porque tudo depende da pessoa. Se é uma pessoa mais evoluída, que já tá mais consciente, na verdade, eu não chamo de evoluída, eu chamo de mais consciente mesmo, cara, pode fazer o que for contra você, que se você tá na consciência, você não é mais o efeito de nada. E a gente fala muito isso na classe de Conversando com as Entidades, a gente destrincha tudo isso, tudo que isso é, com vários processos e tudo mais. E tem inclusive vários trabalhos que a gente se permitiu comprar como real e verdadeiro nos tal, e várias outras vidas nos que a gente vem carregando até hoje, tá? Exato, vem carregando até hoje sem saber, tá tudo guardadinho, em segredo, não sei o que lá tal. Quantas vezes a gente ia falar até de vender a alma ao diabo? Gente, isso era uma coisa que mega acontecia. Isso, enquanto a gente não tiver presente na consciência. Por que se vende alma ao diabo? Porque se tem a crença de que
aquele ser é mais poderoso, que você pode te dar o poder que você não tá conseguindo nessa vida. Então, o que você faz? Você faz pacto, você faz voto, faz um monte de lealdade, fidelidade, um monte de bodega desse tipo. E se você não desfaz, ainda tá carregando por vidas e vidas e vidas, porque um ser infinito morre? Não, né? Um ser infinito não morre. Então, daí o que acontece? Fica carregando isso por vidas e vidas e vidas e teoricamente não sabe, não tá consciente, não tá cognitivo disso. Mas tá tudo no nosso corpo, guardadinho, gente. E daí o nosso corpo começa a comunicar com a gente, dando informações. E bom dia, Tatiane! Informações de que existem mentiras, que você pode olhar e não sei o que, não sei o que tal. Você começa a ter demônios perto de você, não sei o que lá tal. Cara, é uma puta possibilidade pra você olhar pra aquilo e falar assim, por que isso tá chegando na minha vida? Se tá chegando na minha vida, sou eu que tenho algo, eu tô sendo convite disso ainda aqui. E isso que eu falo, gente, que é uma das maiores grandiosidades da classe de Conversando com as Entidades. A gente desmistifica toda essa bodega e olha pra tudo através da consciência, de tudo que a gente já sabe sobre tudo isso, de tudo que a gente já viveu com tudo isso, de tudo que a gente já fez, já foi o efeito, já quis controlar, já teve o poder, a gente já fez de tudo com isso. A gente sabe de tudo isso. E agora a gente tem as ferramentas de Access, que é o caso da classe de Conversando com as Entidades, que são ferramentas de Access, para transformar isso com a maior facilidade do universo em 2, 3 minutos. O meu horário de atendimento com entidades diariamente é de 5 minutos, 10 minutos. Às vezes eu faço um pouco mais, eu faço outros tipos de exercício, não sei o que tal, e eu fico um pouquinho mais. Mas geralmente são 3, 4 minutos do meu dia que eu faço atendimento de entidades. E a minha vida, cara, eu não vou falar que eu não percebo mais nada do meu corpo sobre entidades, porque é como o meu corpo vai avisar que tem. Às vezes as entidades, elas percebem que eu não tô prestando atenção, alguma coisa tal, e elas chamam atenção e o meu corpo avisa que tem algo ali para ser olhado, tá? É o nosso corpo que avisa. E com zumbido, no meu caso, tá? Cada um é diferente. E na classe a gente destrincha tudo isso, a gente vai olhar para o que cada um traz de energia e é muito legal porque é muito simples, é muito fácil. E gente, foi tão engraçado que hoje em dia a gente vê em várias coisas, né? Hoje caiu o negócio do padre na minha mão. Eu assisti faz pouco tempo, eu cheguei a comentar com vocês, acho que foi no final do ano passado, que eu assisti uma série da Netflix, Maria Madalena, aonde Jesus faz um exorcismo em Maria Madalena, quando ela tá com todos os... cara, foi tão sensacional ver essa cena que eu falei assim, uau, que do cacete, foi tão legal, tão leve e tal, que ela tinha problemas de pele, ela tinha um monte de coisa, tal, ela tava cheia dos demônios. E Jesus faz um exorcismo em Maria Madalena que saem todos os problemas de pele dela e tudo mais, e transforma tudo. Tô falando pra vocês que ele usava Axis, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sigam o saber de vocês, tá? E, pelo amor de Deus, não comprem os meus pontos de vista, tá? Eu tô trazendo aqui tudo que passa na minha vida. E eu olhei pra aquela cena e falei assim, cara, é tão fácil assim. É tão fácil assim. Né? E nesse seriado eu achei muito legal, muito bem feito mesmo, porque Jesus sempre fala nesse seriado que as curas não são dele, são da pessoa. A pessoa escolhe ser curada, não sei o que e tal, e daí ele é a ferramenta para que a pessoa se cure. E é muito legal. Mas voltando aqui, então existem trabalhos, existem maldições e... Nossa, tem tanta coisa que se fala disso, as maldições dos faraós e não sei o que. Existe? Lógico que existe. Só que existe também o livre-arbítrio. De você escolher ser efeito disso e comprar isso como real e verdadeiro. Ou de falar assim, ok, tô percebendo que existe alguma coisa aqui. Pra mim não faz a mínima diferença. Devolvo ao remetente com partícula de consciência anexada. E não compro isso. E não acontece nada, gente. E eu já fui efeito de macumba, de não sei o que. Eu mega acreditava nessas coisas, gente. Nossa, já gastei tanto dinheiro nessa vida com desfazendo trabalhos.
que tinham sido feitos pra mim. Gastei mesmo, porque eu ia numa pessoa que cobrava uma grana do cacete pra desfazer os trabalhos que tinham sido feitos pra mim. E hoje eu olho, e é tão engraçado que essa pessoa, a partir do momento que eu fiz a classe de Conversando com as Entidades, teve um teste surreal na minha vida sobre isso, e a partir daquilo eu nunca mais fui controlada por nenhum ser. Eu me empoderei de quem eu sou. E, hello, sim, eu percebo vocês. Eu não sou o efeito de vocês. Sim, eu comunico, eu facilito, eu colaboro e eu recebo de vocês. Eu não sou capacho de vocês e é muito diferente. Aí que a vida muda completamente, gente. E vim falar mesmo disso porque minha vida mudou tão dinamicamente depois da classe de Conversando com as Entidades, com uma facilidade, porque as ferramentas são muito fáceis, ponto. São fáceis para um caracoles, e se você usa, a sua vida se transforma. E eu costumo falar que pra mim, isso não tá no manual, não tá escrito em nenhum lugar, tá, gente? Bonito na ideia. Pra mim, a classe de Conversando com as Entidades, porque não é, a gente... E é tão engraçado que a maioria das pessoas vai pra classe de Conversando com as Entidades pra entender mais sobre se comunicar com Gasparzinhos, né? Com fantasma mesmo. E não é isso. A classe de Conversando com as Entidades é também isso. A parte de comunicação e tudo mais, né? Que a gente faz com as entidades mesmo, é também isso. A classe de Conversando com as Entidades, pra mim, bom dia, Kátia, lindona, é a gente se reconectar com todas as moléculas de consciência do universo, gente. O universo é energia, tudo é consciência. E se tudo é consciência, a gente pode conversar e se comunicar com tudo. Eu, depois que eu comecei que eu fiz a minha primeira classe de Conversando com as Entidades, eu me empoderei do meu corpo. Eu lembrei que eu tinha um corpo. Já tinha lembrado um pouco depois, logo que eu entrei em Axis, a gente começa a lembrar que tem corpo, né? Mas depois de Conversando com as Entidades, a minha comunicação com o meu corpo melhorou exponencialmente. A clareza na minha vida com tudo, com relacionamentos principalmente. Relacionamento não digo só amoroso não, tá, gente? Relacionamento com tudo e todos. Melhorou assim, não dá pra começar a falar. Por causa da clareza que a classe traz pra gente, e a gente percebe que a gente não tá sendo claro nem com a gente, como é que a gente vai ser claro? E pra comunicação com entidades, a gente pede clareza. Tem muita gente que já tem muita clareza. Eu nunca tive bem, entre aspas, tá? Eu bloqueei muita clareza por muitos milênios, então hoje eu peço pra cada dia mais clareza nessa minha comunicação. E tá cada dia mais claro, gente, porque a gente vai pedindo e a gente vai tirando com as ferramentas as enhacas que a gente colocou no meio do caminho. E eu comecei a conversar, eu converso com meu micro-ondas, com a minha geladeira, eu já consertei computador, eu já consertei a minha impressora, conversando com as moléculas de consciência da impressora, do computador e tudo mais. Tá consertando ou sabendo se ele precisa de técnico ou conserto ou se ele não vai voltar. A minha casa, o meu apartamento tá muito mais delícia, porque eu converso com o meu apartamento, eu converso com o meu negócio, eu converso com as minhas classes, é comunicar com tudo, é estar conectado com todas as moléculas de consciência do universo. E foi essa classe que me trouxe. Foi essa classe que mais trouxe o quanto que eu sou parte disso. E se eu sou parte disso, fica tão mais fácil a comunicação, gente. E não é a comunicação verbal, a que a gente... Não é conversa, essa que eu tô fazendo aqui com vocês. É uma comunicação. É como a natureza se comunica. As árvores se comunicam, a terra se comunica. É uma comunicação, é energia pura. E realmente é uma outra vida, gente. É literalmente uma outra vida. É bom ouvir você falando sobre isso. Eu acredito muito nessa escolha. Gente, tudo é escolha nossa. Ser efeito das coisas é escolha nossa. E a gente não é o efeito de nada. Só porque Deus é sacana, o universo é sacana, não.
Tipo, a Silvia vai nascer efeito das coisas nessa realidade. Isso não existe, é o livre-arbítrio. Se você é o efeito da realidade, você se pôs nessa posição, você se permitiu estar nessa posição. E de repente essa sua escolha é de lá atrás. Tá? De falar, não é isso que eu tô escolhendo agora, Sil. Sim, então vamos olhar para isso. Vamos olhar para o ponto de origem da onde você escolheu isso. E aí que entram as ferramentas mais do que bico de Access. Aí que entra aquela zão lá no fundinho, cavucar, onde você criou, onde você primeiro escolheu isso. E é tão simples que muita gente não acredita e invalida e quebra a mágica por não acreditar nessa simplicidade e nessa facilidade. Porque no momento que você duvida que isso possa ser real e acontecer, que possa ser tão simples assim, você já criou algo diferente, você já criou a dificuldade, você já está criando algo para você provar e não ser mais. Tá? Então eu convido vocês. Esse final de semana eu tenho classe de Conversando com as Entidades aqui em São Paulo, presencial e online para o mundo inteiro. A classe começa às 11 horas da manhã, das 11 às 19, um horário super gostoso no sábado e domingo. E na sexta-feira tem, para quem tem pré-requisito para a classe de Conversando com as Entidades, que é uma classe de barras. E para quem ainda não fez a classe de barras, pode fazer sim a classe intro, que é na sexta-feira à noite, às 19 horas. São 2 horas que a gente fala da intro, que a gente vai para todos os lados também, tá, gente? Não tem um manual só da classe, mas a gente pode ir para qualquer lugar na introdução de Conversando com as Entidades. E o que mais é verdadeiramente possível quando você para de resistir às entidades. Muita coisa que a gente tem no nosso corpo é resistência a entidades. Eu não tô falando, deixando claríssimo aqui, que se você tem inconsciências no seu corpo, dores e tudo mais, é por causa de entidades. Não. Tá? Cada pessoa, cada inconsciência, cada dor, né? Você tem que ir pra pergunta pra saber o que é isso, tá? Cada pessoa, cada situação é diferente. Por exemplo, não é toda vez que eu tenho zumbido no ouvido que é de entidades, tá, gente? Não é mesmo, tá? É sempre fazer uma pergunta. Porém, existem muitas inconsciências no nosso corpo, que é resistência a entidades, a tudo que você já sabe, porque pode ser uma puta potência que você esteja resistindo na sua vida. Então, se você tem mais curiosidade, quer saber sobre isso, vem pra classe. Vem pra classe. Aproveita que não teve reajuste anual nas classes e tudo mais. Vem, para de resistir à sua mágica, ao seu poder, à sua reconexão com as consciências, com todas as moléculas de consciência do universo. E amanhã tem limpeza de ambientes de A a Z, que não tem pré-requisito nenhum. Qualquer pessoa pode fazer. E daí, nesse, é uma especialidade de Conversando com as Entidades, onde a gente olha para o nosso ambiente, a nossa empresa, para ambientes mesmo. E é muito legal, é uma classe muito gostosa. O nosso ambiente às vezes é pesado, coisas quebram e tudo começa a quebrar na sua casa. Vamos olhar para isso? Vamos olhar o que está acontecendo, o que seu apartamento, a sua casa, a sua empresa, o ambiente da sua empresa estão pedindo para você? Amanhã, limpeza de ambiente de A a Z. No final de semana, classe de Conversando com as Entidades. O que não falta é possibilidade, gente. Agora, a escolha só pode ser sua. E será que você está disposto a parar de resistir ao que essa classe pode ser na sua vida? Beijo, meus amores. O que mais é verdadeiramente possível. E até qualquer hora.